Oi pessoal, eu sou a Anne e nesse vídeo vou comentar com vocês sobre ansiedade na faculdade. Vou falar um pouco da minha e espero ajudar vocês também. Inclusive, aqui no canal tem uma playlist chamada Faculdade, que é onde eu dou dicas de estudo, falo sobre a faculdade. Aliás, eu já fiz faculdade de arquitetura e urbanismo, agora eu estou cursando administração. Mas a de arquitetura eu não concluí. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição. Sorteio com 2 ganhadores. O primeiro leva um Pix de R$1.000 e o segundo um vale compras de R$500 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Mas lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses R$500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. Para você participar é muito fácil, basta estar inscrito aqui no canal e comentar aí nos comentários 100. E quando o meu canal bater a meta de 100 mil inscritos, eu vou realizar o sorteio. Outra notícia boa, quando o meu canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Querendo ou não, quando a gente sai da escola, que na escola a gente estava acostumado a ficar umas 5, 6 horas num ambiente, em uma sala fechada, estudando ali com um professor ou vários professores, ensino médio, né, vários professores. E na faculdade, totalmente diferente, você é totalmente livre. E eu digo assim, quando eu cursei arquitetura, eu cursei presencial na UFAM. E agora eu estou cursando administração EAD em casa. Então tem aí uma diferença entre uma e outra. Mas ok, vamos focar. O que eu quero dizer para vocês é que mesmo em casa, você estudando em casa, tem uma grande liberdade, mas você ainda consegue ter um controle maior do que vai acontecer. Por exemplo, por ser uma faculdade online, é tudo muito planejado, é tudo muito dentro do padrão. É difícil sair daquele padrão. Você tem um padrão ali de estudo e tudo mais, das aulas que você tem que assistir, dos textos que você tem que ler e tudo mais. Na presencial é um pouco dinâmico, não é tão padronizado. E isso pode aumentar a tua ansiedade. Eu lembro quando eu cursava arquitetura, eu morria de medo de reprovar em qualquer matéria. Em qualquer matéria eu morria de medo de reprovar. Porque ansiedade é a preocupação no nível máximo. Que aí você se preocupa com uma coisa, aí você foca naquela coisa que você está preocupado, aí vem a ansiedade. E às vezes é só questão da gente ter calma. Justamente eu tô falando isso pra vocês porque eu já estudei na faculdade presencial e agora tô na online, tá? Então, primeira coisa é ter calma. Segunda coisa, saber se é normal. Não normal a ansiedade, mas saber se é normal algumas coisas que te deixam preocupado. Por exemplo, às vezes numa faculdade presencial tem uns professores que são muito difíceis de lidar. Ok, normal, tem ser humanos difíceis de lidar em qualquer lugar. Então, procura saber se é normal aquele professor dar nota baixa, porque às vezes você pensa, esse professor deve estar de encarnação comigo, e toda vez eu reprovo, e toda vez ele me dá nota baixa, em qualquer trabalho que eu faço, na prova, tudo ele me dá nota baixa, e eu não sei mais o que fazer. Então, procura saber se é normal ele dar nota baixa, conversa com seus colegas, procura saber. Se for um estudo à distância, onde você não tem tanto contato com o professor, o que você pode fazer? Você pode tentar mandar uma mensagem para lá, para eles, questionando sua nota, etc. Mas em qualquer situação que você estiver passando, qualquer coisa que te preocupe muito, você antes tem que saber se é normal aquilo naquela faculdade ou naquele curso, porque tem coisas que são normal de todos os cursos. Por exemplo, quando eu cursava arquitetura, as aulas começavam 2 horas da tarde e tinha aula minha que ia até 8, 9 horas da noite. Então eu chegava na faculdade mais ou menos 1 hora e meia da tarde. Aí 2 horas começava a aula e depois tinha mais aulas em seguida e isso ia até tarde da noite. E tipo, a minha aula
Agora eu não vou lembrar o nome específico da aula, mas tinha uma aula que era a última aula do dia. Tipo, ela começava umas 6 horas e terminava lá 8, 9 horas da noite. Então, essa aula era muito difícil, porque essa é uma aula que a gente precisava ter muita concentração, porque é uma aula que a gente ia desenvolver novos projetos e criar projeto. E aí, se você já estiver estressado das outras aulas, da sua manhã, e for para essa aula e aumenta mais seu estresse porque você não consegue se concentrar, não consegue ter criatividade, e isso pode estar aumentando a sua ansiedade. Então, nessas aulas normalmente que a professora passava, era sempre assuntos diferentes. Mas o que você pode fazer para melhorar a sua ansiedade? Buscar maneiras de resolver esses problemas. Por exemplo, vou dar como exemplo aqui na minha aula de arquitetura, que eu tinha que desenvolver projetos tarde da noite e a criatividade já estava baixa, eu estava cansada, mas enfim, tinha que desenvolver. E não, esse não foi nenhum motivo de eu ter largado a faculdade de arquitetura, tá, gente? Esse não foi o motivo. Porque eu conseguia, sim, trabalhar, desenvolver os projetos com meus colegas, então esse não era o problema. Então, o que você pode estar fazendo? Você pode estar pesquisando, já pensando coisas que você pode estar fazendo naquela aula, durante a semana. Você pesquisar assuntos que te interessam. Por exemplo, se você gosta de construção industrial, pesquisa a respeito. Se você gosta de construção com bambu, pesquisa a respeito. Então, vai procurando já projetos para aquela aula. Isso você pode levar para qualquer aula. Se uma aula te preocupa muito, comece a estudar um pouco mais sobre essa aula, entender mais sobre esse assunto. Principalmente se for cálculo. Cálculo eu sei que, nossa, quando caiu cálculo na minha faculdade, eu fiquei super preocupada em reprovar nas provas. Mas foi tranquilo, consegui passar, não reprovei. E agora, se você for desse tipo que tem ansiedade por causa da aula de cálculo, comece a pesquisar maneiras fáceis de resolver esses exercícios que o professor passou. Hoje em dia, só de você bater uma foto, e uns aplicativos já te mostram a solução daquele problema. Então, vai estudando um pouco mais sobre os cálculos que você tem dúvida. Porque conforme você vai estudando, vai adquirindo mais conhecimento, sua preocupação vai diminuindo, porque você diz, esse assunto eu já estou entendendo, então não tem por que eu ficar tão preocupada, não tem por que eu ficar tão ansiosa por causa disso, porque eu já estou entendendo, já sei mais ou menos o que pode acontecer, já sei como resolver. Então, você pesquisar vídeos no YouTube que te ajudem a resolver isso é ótimo, entendeu? Qualquer problema. Por exemplo, se você estuda química, na maior parte das vezes, você tem que entender a tabela dos elementos químicos. E aquela tabela é enorme. No ensino médio, eu conheço pouquíssimos elementos, mas para quem estuda medicina e química, essas coisas e tal, coisas envolvidas com a tabela, precisa entender da tabela e precisa saber quais são os elementos e tudinho mais. Então, procurar entender como essa tabela funciona, procurar maneiras de decorar essa tabela vai te ajudar muito. E aqui no YouTube aqui não falta maneiras de decorar coisas fáceis. Então, em vez de você focar em um problema, em uma preocupação, você foca em resolver aquele problema, em diminuir aquela preocupação. Por exemplo, se tirar nota baixa na prova te preocupa muito, você estuda o mais relevante sobre aquela matéria. Às vezes, por a gente não saber, ter medo do desconhecido, e a gente não sabe sobre o que vai ser a prova, como vai ser a prova, você já fica assustado. Então, o que eu te aconselho a fazer? Você fazer um mini resumo das suas aulas ou pegar os tópicos dos assuntos. Por exemplo, vamos supor que você teve aí uma aula. Nessa aula, em cada aula, o professor foca em um tema. Todo professor foca em um tema naquela aula e ele fala sobre aquele tema. Por exemplo, quando eu tinha aula de arquitetura, tinha um professor meu que na terceira aula, ele falou sobre
arquitetura na China. E, gente, na prova que ele mandou a gente fazer era para você falar o que você aprendeu na aula dele. E a arquitetura na China é muito maravilhosa, como vocês vão ver aí nas fotos e tal. Só que ninguém falou sobre arquitetura na China, ninguém falou sobre nada na China. E o professor, eu lembro que ele falou muito sobre isso. Só que na hora também eu nem me toquei, eu não lembrei, enfim. Então é legal você fazer um resumo de cada aula. Por exemplo, hoje a aula foi focada em elementos químicos. Aí você escreve lá, aula tal focada em elementos químicos. Aí você vai estudar um pouco sobre esse assunto. Aí na aula 1, o professor focou na introdução da matéria e tal. Aí você vai estudar um pouco sobre isso, entendeu? Então é legal você colocar títulos nas aulas e com esses títulos você estuda esses títulos que vai te ajudar na prova. Mesmo qualquer que seja a prova vai te ajudar. Comentei com vocês que eu estudo IAD e que é tudo muito organizado, muito padronizado. Porém, na faculdade presencial também existe um plano de estudos. Normalmente o professor fala sobre esse plano de estudos na primeira aula, que é basicamente como que vai funcionar a aula dele. Ele já tem um plano para aquela aula, tipo, a aula 1 vai focar nisso, a aula 2 vai focar naquilo, a aula 3 vai focar naquilo outro, na aula 6 vai ser a prova. Então, você tendo acesso a esse planejamento da aula, a esse plano que o professor já fez para você, você vai conseguir ter maior controle sobre o que vai acontecer, tá certo? Na maioria das vezes, todos os professores falam disso. Tem algum ou outro que não fala ou que não faz, enfim, mas é raro, a maioria faz e pergunta se as pessoas querem e dão forma das pessoas pegarem esse plano de ensino da aula. Eu falei plano de ensino, mas é plano de estudos, é alguma coisa assim. É basicamente um roteiro do que vai ser aquela matéria. Outra coisa que você pode estar fazendo é dar nome aos bois. Como assim? Lista o que tanto te preocupa. E aí, conforme você vai listando o que mais te preocupa, você vai buscando soluções para resolver as suas preocupações. E também não tenha medo por antecipação, não sofra por antecipação. Tipo, você acabou de fazer a prova, você ainda nem sabe qual é a sua nota, enfim, e você já tá lá, ai meu Deus, eu reprovei, eu tenho certeza que eu reprovei. Calma, gente. Não sofra por antecipação, espera para ver. Foca em outra coisa, foca talvez em outra matéria, foca em estudar mais sobre aquilo, foca em ler, foca em qualquer coisa. Só para de focar naquilo que está te preocupando, naquele sofrimento, naquele medo que não faz sentido. O medo por antecipação é um medo que não faz sentido. Quando você está em uma situação de perigo, o medo é normal, o medo faz parte. Só que agora, quando você não está em situação de perigo, esse medo por antecipação vai aumentar a sua ansiedade. Então, é legal que você pare, ou fale consigo mesmo, ou pense e se coloque em um local seguro. Por exemplo, sua casa, seu quarto. Você foca em, eu estou em um local seguro, tá tudo bem, entendeu? Ou então você foca em alguma coisa que te deixe feliz. Por exemplo, perfume. Perfume, um cheiro agradável, um cheiro que você gosta. Sentir aquele cheiro, você diz, tô sentindo o cheiro, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Isso eu gosto de fazer isso para dormir. Sempre antes de dormir, eu passo um perfume que eu gosto, um cheiro que eu gosto. Porque aquilo me traz uma sensação de paz. Eu sinto aquele cheiro, nossa, tô em paz, tô tranquila, hora de dormir. Mas aí você pode fazer isso para controlar a sua ansiedade. Focar em algo que te distraia. Por exemplo, pode ser ouvir música no seu caso. Você coloca aí uma música que você gosta, ouve aquela música e diz, tá tudo bem. Foca naquela música e vai passando e vai focando em outras coisas. Isso vai te ajudar também a diminuir a sua ansiedade. Então, resumindo esse vídeo, primeira coisa, tenha calma. Segunda coisa, busca saber se é normal aquilo. E terceira coisa, procure
soluções para as suas preocupações. O que te preocupa tem solução em 99% das vezes, então procura solução para aquilo. Espero ter te ajudado. Faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participa do sorteio. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações, então já me segue por lá. Até o próximo vídeo, um big beijo!